Vamos nessa! Seguindo aqui então, nesse vídeo eu vou trazer para vocês questões que tratam da parte de função do primeiro grau. Assunto aí que a Cesgran Rio pode explorar. Se não isoladamente, como uma questão propriamente dita de função do primeiro grau, pode ser que eles misturem até às vezes com outros pontos aí do seu edital, né? Então temos que tratar com cuidado essa parte. Agora vamos brincar com as questões. Olha essa que está aí, que foi da faculdade Cesgran Rio. Essa questão que está aqui, só para deixar claro, ela não é de concurso. Da faculdade Cesgran Rio, do vestibular da faculdade Cesgran Rio, que é totalmente o perfil do que eles fazem nas provas de concurso, tá bom? Então essa daqui foi aplicada aí para a faculdade Cesgran Rio, vestibular deles do ano de 2021, enunciado que vem dizendo o seguinte: sejam f e g duas funções de domínio real, definidas pelas leis f de x igual a 4x menos 12 e g de x igual a x mais 3, onde a representa um coeficiente real. Quando as funções f e g são representadas no mesmo plano cartesiano, seus gráficos se interceptam no ponto onde x é igual a 1. O coeficiente a vale, e aí vem aqui as alternativas. Brunão, por onde que eu começo? Bora lá. Ele vai falar aqui sobre a representação no plano cartesiano. Se você quiser, você pode até se aventurar aqui a fazer a representação dessa função. A gente sabe que representar a função no primeiro grau, a representação vai ser uma reta, não é ali das tarefas mais complexas. Agora, não há necessidade alguma. O que eu preciso que você tenha noção? São duas funções de primeiro grau, certo? Funções de primeiro grau vão ser representadas por retas. Eles estão dizendo para a gente aqui que essas retas elas vão se interceptar. Então essas retas elas vão se cortar. Tenho aqui ó, uma reta, tem uma outra reta, elas se cortam onde o x é igual a 1. Então ó, tem aqui esse ponto, que é um ponto de interseção, e o x desse ponto de interseção é 1. O que eu preciso que você entenda? Se o x igual a 1 faz parte das duas retas, o y desse x também, né, gente? Tem que pertencer às duas retas. Então, o que você tem que fazer aqui, basicamente, é, nessa função, você troca o x por 1, para saber qual que é a imagem desse x, certo? X está no domínio. Qual que é a imagem desse x? Com quem que eu associo? Lembra quando a gente trabalha lá na representação por conjuntos? Tem um 1 aqui no meu conjunto de saída. Ele está ligado a quem no meu conjunto de chegada? Ora, você troca o x por 1 aqui nessa função. E aí você vai descobrir qual que é o y desse 1. Uma vez obtido esse y, você faz a substituição dele aqui na minha função g para descobrir o valor do a. Perfeito? Então aqui tem necessidade, pode até fazer representação por gráfico e tal, mas é uma saída que a gente pode colocar ela simplesmente no papel sem ter que fazer o desenho. Então a ideia aqui vai ser o seguinte, ó. Já que ela se intercepta no ponto x igual a 1, então eu vou trocar aqui, ó. Vou calcular o que seria o f de 1. Aí lembra que eu falo com vocês insistentemente. Falar de f de x é a mesma coisa que falar de y, né? Então aqui, olha, onde eu estou vendo aqui, f de x, pode trocar o f de x pelo y, e aí eu passo a ter essa expressão, olha, y igual a 4x menos 12. Y igual a 4x menos 12, eu vou trocar então ó, o meu x por 1, 4 vezes 1 menos 12, vou obter então o meu y igual a 4 menos 12, 4 menos 12, meu y então tem que ser igual a menos 8. Perfeito? Que bom, porque a gente sabe que os caras fazem y igual a menos 8, pô, não tem nenhum menos 8 aqui nas alternativas. Que bom que não, porque dependendo ali para o candidato mais afoito, o menos 8 seria um convite ali a um xizinho, né, um gabarito, mas não é para ter mesmo. O que está acontecendo aqui? Entenda. Estou lá no meu gráfico, certo? Tem uma reta representando essa função que está aqui, diga-se de passagem uma reta crescente, já que o a dessa função é positivo. Tenho lá o x igual a 1 e aquele x igual a 1 está sendo associado ao y igual a menos 8. Só que, aí é o que eu falei, esse y igual a menos 8, como essas retas estão se interceptando, esse y igual a menos 8 também faz parte da minha função g. Só que no lugar do y. Onde está lá g de x igual a x mais 3, lembra? Aquele g de x eu posso substituir pelo y. Perfeito? Onde está aqui ó, g de x, y, e aí você vai agora trocar.
o y que você encontrou da primeira função na segunda. Perfeito? Daí então você passaria a ter, olha, lá na função g, né? Você passaria a ter, no lugar do g de x, você coloca o valor do y. Onde tem g de x, você coloca o y, que foi menos 8. Menos 8 igual a x mais 3. Menos 8 igual a x mais 3. Só que aí, lembra. Ah, mas aí qual que é o x? É o mesmo, gente. O x é o x igual a 1. Tranquilo? Então vai ficar, ó, menos 8, que é igual a A, que multiplica 1 mais 3. Menos 8, que é igual a A mais 3. Dá então menos 8. A vezes a gente só coloca aqui, ó, A mais 3, aí deixa agora a letra para um lado e joga número para o outro. Cuidado aqui, por favor, para não perder a questão nos detalhezinhos mínimos aqui, né? Esse mais 3 vai passar para cá como menos 3. Então aqui a gente ficaria com menos 8, menos 3, igual ao valor do meu A, menos 8 menos 3. Lembra, menos 8 menos 3... A gente não, né? A gente soma, a gente mantém aqui o sinal, que é o negativo, e soma o 8 com 3. Então, menos 11 vai ter que ficar igual a A. O gabarito correto, então, está indicado para vocês lá na letra A, tá bom? Ele queria saber o valor do A. O valor do A, então, é menos 11, ok? Aqui, sim, não tem problema nenhum não, tá? O que a gente faz aqui, no fim das contas, é igualar as duas expressões, porque é isso mesmo, se tem um ponto de interseção, quando há o ponto de interseção, a gente iguala as expressões. Então, se você já direta, porque aqui eu meio que deixei o passo a passo. Mas se você já, de uma forma direta, igualou as duas, não tem problema não, tá bom? Você pode colocar lá que 4x menos 12 teria que ficar igual a ax mais 3, dependendo da facilidade que você tem com o conteúdo. É basicamente a mesma coisa, certo? Só que eu trabalhei aqui isoladamente. Mas se já substituiu direto aqui, ó, Bruno, eu igualei as duas, é isso. Quando há interseção, a gente iguala as expressões algébricas, ok? E aí troca o x por 1 aqui e o x por 1 aqui, e aí você vai descobrir o valor do A da mesma maneira, tá bom? Sem problema nenhum, vai dar certo aí do mesmo jeito. Fechado? Gabarito para essa então, letra A. Bora para mais uma. E aí de novo, essa que tá aqui é daquelas questões que é diferente ali daquela parte da matemática básica, né? Fração, proporcionalidade. É o que eu falo, uma questão que vai tratar ali de fração, proporcionalidade, porcentagem, dependendo, um candidato que cai de paraquedas, ele surfa a onda ali daqueles conteúdos, ok? Agora aqui já começa a entrar em conteúdo mais específico, né? A ideia aqui de função, saber substituir valor de x, que seja, igualar as expressões por conta da interseção, né? Então, na boa, é para esse tipo de questão que você tem que começar a torcer para cair, porque aqui é questão que o conhecimento mais técnico vai fazer diferença na sua prova, tá bom? Mas como não adianta, não é? Não é de torcida que vai ser feita a minha prova, não é isso. Então o que a gente tem que fazer é treinar. Bora treinar, vamos para mais uma. Olha essa. A Expresso Book Machine é uma impressora comercial de alta velocidade que imprime uma página de cada vez. As funções f de x igual a 105x e g de x igual a 35x indicam, respectivamente, as quantidades de páginas em preto e branco e em cores que essa impressora imprime em x minutos. Utilizando-se essa impressora, em quantos minutos seriam impressas as páginas de um livro que possui 392 páginas, das quais apenas 14 são coloridas? Bora que dá pra gente enfrentar. Se liga. Bom, ele coloca pra gente duas funções que são de primeiro grau, certo? F de x igual a 105x, g de x igual a 35x, então tá ali duas funções de primeiro grau, mas a gente vai ver que de função mesmo aqui, a gente vai ter muito pouco que interpretar. Mas de qualquer maneira ele traz aqui a abordagem para o campo ali das funções, e aí ele vai avisar. Essa função que está aqui indica a quantidade de página em preto e branco que ela imprime em x minutos. Então, o que representa o x? X representa o tempo. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Essa impressora aí, nome bonitinho, né? A Expresso Book Machine, tem nome de impressora mesmo, né? A Expresso Book Machine, em 2 minutos, por exemplo, ela conseguiria imprimir quantas páginas em preto e branco? Ah, é só trocar o x por 2, 105 vezes 2.
Se eu trocar o x por 3 em 3 minutos, 105 vezes 3 e por aí vai. Perfeito? Já essa outra função aqui tem a ver com a quantidade de páginas em cores que ela imprime em x minutos. Então, em 10 minutos, se eu trocar o x por 10, 350 vezes 10, em 10 minutos, essa impressora imprimiria aqui 350 páginas em cores. Como essa função aqui, né, ela é uma função linear, já que o b é igual a zero, o que a gente tem aqui nada mais é do que uma relação, inclusive, de proporção direta. Só que ele não trouxe aqui a abordagem com uma questãozinha de proporção, certo? Enfiou ali um f de x que já dá uma travada ali na galera. O que ele propõe? Ele fala o seguinte, olha, utilizando essa impressora, em quantos minutos seriam impressas as páginas de um livro? Tem 392 páginas ao todo, sendo que são 14 coloridas. Então aqui já tem um ponto que é o seguinte, se são 14 coloridas, são quantas páginas em preto e branco? A diferença, 392 menos 14. É um ponto básico, mas que a gente vai precisar para o exercício, tá bom? Se são 392 páginas ao todo, se são 14 coloridas, a diferença entre 392 e 14 indica o número de páginas em preto e branco. Então tá aqui, olha, em preto e branco, ó, preto e branco, vão ser quantas? Vão ser 392 menos 14. E aí 392, se você for tirar 14, você vai chegar lá a 378. Então foram 378 preto e branco e coloridas foram 14. Tá, Bruno, aí agora o que eu vou fazer? Então vamos lá, vamos com calma. Coloridas são as 14. O que é esse 378? Esse 378 é número de páginas impressas. Ah, Bruno, eu pensei em trocar o x por 378. Não faz sentido. X tem a ver com tempo. Isso aqui não é tempo. Então você não tem nada que enfiar aqui no lugar do x o 378. O que você tem que fazer é trocar esse 378 no lugar do f de x. Aqui é uma relação, lembra que eu falo sobre isso com vocês lá nos vídeos de teoria? É uma relação de dependência. Isso aqui, olha, é a quantidade de páginas em função do tempo. Quantidade de páginas, 378, é o número de páginas, em função do tempo, que é o que ele está me pedindo. Então você vai só substituir, perfeito? No lugar do f, você vai colocar 378, e aí você vai descobrir o x. X que tem a ver com o tempo, que é o que ele está te perguntando, perfeito? 378 vai ter que ficar igual a 105x. Daí, então, o seu x teria que ser 378 dividido por 105. 378, se você for dividir por 105, 378 dividido por 105, você chega a 3,6. 3,6 o quê? Fique sempre atento em questão de função à unidade que ele está usando. 3,6 o quê? 3,6 minutos. Beleza, guarda isso aqui. Para variar, tinha alternativa para aquele mais afoito, não é? Calma. E para as coloridas? Para as coloridas, troca. No lugar do G, coloco 14, ok? Então ia ficar lá, ó. 14, que é igual a 35x. Daí, então, cuidado. É 14 dividido por 35. Não é 35 dividido por 14, não. Perfeito? Esse 35 é que passa dividindo. Então, o x, ele é 14 dividido por 35. Se o meu x é 14 dividido por 35, você vai acabar encontrando aí 0,4. Tá bom? 0,4 minutos. E aí o tempo, como ele está querendo, ó, ele quer saber o tempo para poder imprimir as páginas do livro ao todo. Então a resposta aqui é a soma, né? 3,6 mais 0,4. Que vão ter que ser, então, 4 minutos, tá? Agora, vamos só abrir um parênteses aqui, que eles foram bem generosos nesse exercício e não brincaram em momento algum para essa questão, com essa questão do tempo fracionado, mas deixa eu encher sua paciência, porque eu sei onde que pode dar ruim aqui, né? Se ele tivesse pedido só o tempo, por exemplo, dessas páginas em preto e branco, o que são esses 3,6 minutos? Lembra disso aí? Parte do sistema de tempo a gente vê isso. 3,6 minutos, não são 3 minutos e 6 segundos, não são 3 minutos e 60 segundos, até porque não faria sentido isso. 3,6, esse ponto 6, lembra que tudo que eu encontro em minutos, se eu quiser passar para segundos, eu teria que multiplicar por 60.
Então essa parte decimal, 0,6, se a gente multiplicasse por 60, 0,6 vezes 60 daria 36. Então aqui eles foram camaradas. O 3,6 minutos são 3 minutos e 36 segundos, certo? Porque a gente sabe que tudo que envolve o sistema de tempo, isso é cara da Sesgran Rio, a galera às vezes perde exercício por conta do sistema de tempo. 3,6 minutos, 3 minutos e 36 segundos, 0,4 minutos, se eu for passar para segundos, eu multiplico por 60, 0,4 minutos são 24 segundos, tanto que faz sentido. 3 minutos e 36 segundos, mais 24 segundos dão exatamente 4 minutos. Falei que os caras foram camaradas, que vocês conseguiram resolver a questão sem ter que preocupar com os segundos, perfeito? Mas a gente sabe aí onde eles podem, pô, Bruno, acertei a questão que você já está querendo arrumar problema para mim? Não, estou tentando te alertar. Que nessa que daqui eles não fizeram, mas a gente sabe do poder deles aí, ó. Gabarito correto, então, letra E, ok? Gabarito, letra E. Bora para mais uma. Seja f uma função real de variável real dada por f de x igual a 8 menos 3x. Analise as afirmações a seguir. Primeira, o coeficiente angular de f é 8. Segunda, o gráfico de f é uma reta que corta o eixo vertical no ponto 0 e 5. Terceira, para acréscimos de uma unidade no valor de x, o valor de f diminui 3 unidades. Então, estão corretas apenas. Bom, moçada, essa daqui, você que passou pelos vídeos de teoria da parte de função do primeiro grau, ó, consciência tranquila, né? Porque essa que está aqui é presente para você. Com o que a gente faz ali quando a gente está trabalhando na parte teórica nos vídeos, no nível de aprofundamento que eu trago para vocês, isso aqui é para a gente brincar. Mas vamos lá, vou revisar. Porque pode ser que você esteja caindo aí já nas questões. Bruno, não deu para aprofundar ali na teoria não. Então beleza, vamos dar uma revisada. Então primeiro, essa função que está aqui, ele fala que é uma função real de variável real. Então é só para deixar claro que domínio, conjunto dos reais, contradomínio, conjunto imagem, também conjunto dos números reais, perfeito. Função de primeiro grau, expoente aqui do x é 1. Então a gente sabe que graficamente uma função de primeiro grau vem representada por uma reta. Aí vamos relembrar aqui alguns detalhezinhos. O a da função do primeiro grau é o coeficiente que está ligado ao x, a variável da função. Então cuidado, o a é 8? Não. O a é o menos 3. Então aqui, ó, o a é o menos 3, certo? E o b é o 8. O que eu sempre falo com vocês? Quando a gente está trabalhando lá a função do primeiro grau, de maneira genérica, olha, y ou f de x igual a ax mais b. O que eu encho a sua paciência nos vídeos de teoria? Que a é o coeficiente angular. E eu ainda falo, a gente vai comentar, apesar de os caras às vezes não ficarem pegando pesado com isso, chamando toda hora de coeficiente angular, mas tá aí, ó. Vez ou outra vem um examinador mais técnico que está querendo isso, ó, coeficiente angular. Não é complexo, mas se você não estudar isso aqui, bicho, do nada você não vai saber, perfeito? Então, quem que é coeficiente angular? Coeficiente angular é o coeficiente, é o número que está ligado à variável x, ou à variável da função, que não necessariamente tem que ser o x, ele pode usar outra letra, né? Então o a aqui é o coeficiente angular, e o b é o chamado coeficiente linear. B é o coeficiente linear. O que o A representa mesmo? Eu encho a sua paciência nos vídeos de teoria. Eu falo que função de primeiro grau tem uma proximidade com a parte PA, né? E falo com vocês que esse cara que está aqui, ele indica sempre o quanto os meus valores de y estão crescendo ou decrescendo. Então se eu jogo para vocês uma função f de x igual a 2x mais 5, eu encho a sua paciência para o fato de que esse 2 é o coeficiente angular. Mas o que representa isso na prática? Representa a ideia de que para cada x que eu aumentar, o y vai aumentar 2 unidades. Se a minha função for f de x igual a menos 10x mais 20, o que representa esse a? O a, menos 10, o a é o coeficiente angular, beleza. Agora, o que quer dizer esse menos 10? Esse menos 10 quer dizer o seguinte, para cada unidade que eu andar no x, para cada unidade que eu aumentar no x, o y cai 10 unidades. Então ele explorou tudo isso que está aqui. O que é o coeficiente linear?
coeficiente linear é o ponto de interseção da reta que representa aquela função com o eixo y. Então aqui, ó, se eu te dou a função f de x igual a 2x mais 5, o que esse 5 representa? Esse 5 representa o ponto que a reta vai cortar o eixo y. Na função f de x igual a 2x mais 5, eu teria algo parecido com isso aqui, olha. A reta é crescente porque o a é positivo. E se o coeficiente linear é 5, indica para mim, então, que a interseção da reta com o eixo y tinha que ser onde? Lá no ponto 5. Essa função que está aqui, por ter um a negativo, a reta seria decrescente. Perfeito. Só que teria que tocar lá no y, onde? No 20, certo? Então aqui, tudo isso ele explorou nesse enunciado. E aí se tem conhecimento, né? Se tem teoria disso que está aqui, beleza. Do contrário, é o tipo de questão que seleciona mesmo, que filtra mesmo. Perfeito? Porque aí para o cara que cai de paraquedas, muito difícil, né? A não ser que seja no chutão e que o chutão dê certo. Bora lá. Primeira, o coeficiente angular de f é 8. Agora ficou moleza, não é? Coeficiente angular é 8? Não. O coeficiente linear é que é 8. O coeficiente linear de f é 8. Então a primeira, ó, é falsa. Perfeito? O gráfico de f é uma reta, perfeito. O gráfico de f é uma reta, uma função de primeiro grau. Até aqui tá beleza. Que corta o eixo vertical. Qual que é o eixo vertical? Eixo y. No ponto 0,5? Não. No eixo vertical, que é o eixo y, ela corta no b. Qual que é o b? É o 8. Então não é no ponto de coordenada 0,5. É no ponto de coordenada 0 e 8. Perfeito? Tem que fazer conta nenhuma para essa que está aqui. Certo? Para essa questão que está aqui, vocês não vão fazer conta alguma. É isso. Peguei aqui, não é? Pô, tem questão deles que os caras arregaçam ali em conta e cálculo, beleza. Em outros, só teoria. É isso. Essa questão que está aqui é uma questão ótima para você que viu teoria. Você leva um ponto para casa numa questão que derruba geral sem ter que fazer conta alguma. Segundo, então, está errado por quê? 0,8, lembra, né? Por que 0,8? Quando eu marco um ponto aqui no eixo y, a coordenada x dele é 0. E a coordenada y é 8. Cuidado, inclusive, com isso, que eles poderiam ter feito pegadinha de ter colocado no ponto 8, 0. Está errado. É no ponto de coordenada 0 e 8. 0 para o x, 8 no y, que é onde intercepta. Tá bom? E a terceira. Para acréscimos de uma unidade no valor de x, o valor de f diminui 3 unidades. É o que eu falo com vocês. Do que ele está tratando aqui, essa história? Para acréscimos de uma unidade de x, o valor de f diminui. Ele está falando do a, que é o coeficiente angular. É o que eu encho a sua paciência nos vídeos de teoria. Para cada unidade aumentada de x, para cada unidade que eu aumento de x, o que acontece com o y? Y decresce esse valor que está aqui, ó. Y decresce 3. Para acréscimos de uma unidade no valor de x, o valor de f diminui 3 unidades. Perfeito. Muito obrigado. Se pinta uma dessa, Brunão. Pô, que diferença, hein? É isso aí. Está ou estão corretas apenas a 3. Gabarito letra C. Tá bom? Então aqui, ó. De novo. O que eu aumento ou o que eu diminuo para cada... Desculpa, o que eu aumento para cada unidade de x tem a ver com o valor do a. O que eu aumentar nessa função que está aqui, por exemplo, a cada aumento de uma unidade o valor de x, meu y diminui 10. Para essa que está aqui, só para deixar claro, essa última que está aqui, vocês poderiam inclusive fazer substituições. Mesmo que se você não se lembrasse do que eu insistentemente coloco, você poderia trocar, troca o x por 1. Se você trocasse o x por 1, você ia ver que a imagem seria 8 menos 3 vezes 1, 8 menos 3, 5. Se você trocasse o x por 2, menos 3 vezes 2 daria 6. 8 menos 6 daria 2. Aí você ia ver que você aumentou uma unidade no x e que o y caiu 3 unidades. Tá bom? Nessa última, apesar de não precisar, mas se fizesse conta, se ainda assim substituísse, conseguiria chegar lá. Tá? Então, primeiro, coeficiente angular é 8? Não. O coeficiente angular dela seria o menos 3. O coeficiente linear que seria o 8. O gráfico é uma reta que corta o eixo vertical no ponto 0 e 5. Não, ela corta no ponto 0 e 8. E para cada acréscimo de uma unidade, f diminui 3 unidades. Vou só fazer aqui rapidinho, aqui no chat, né? E imagino que possa ser alguma dúvida aí de quem está assistindo na plataforma. Bruno, tem como representar o gráfico? Não? Vamos fazer rapidinho o gráfico dela, só para não deixar passar. Para a questão a gente não vai precisar não, tá? Mas só para a gente revisar aqui, ó. f de x igual a 8 menos 3x, né? f de x
igual a 8 menos 3x. Então vocês vão se lembrar o seguinte, no eixo x, a função toca onde? Toca na raiz. Lembra? No eixo x, a interseção de qualquer tipo de função é na raiz. Então eu vou pegar isso daqui e vou igualar a zero. Ó. 8 menos 3x igual a zero para poder encontrar a raiz. Aí você deixa a letra para um lado, joga número para o outro. Então eu ia ficar com menos 3x igual a menos 8. Pode multiplicar aqui por menos 1. 3x vai ser igual a 8. Seu x então seria igual a 8 terços. Ok? X igual a 8 terços é a raiz. Então, ó, tá aqui meu eixo x, tá aqui meu eixo y. Lá no eixo x, tem que tocar no 8 terços. O que é 8 terços? 8 dividido por 3 vai dar 2,66, mais ou menos, né? Então a gente tá aqui, olha, com 1, tá aqui o 2, tá aqui o 3, e aí o 8 terços vai estar por aqui, mais ou menos. Então tem que tocar no x no 8 terços e no y no 8. Então, suponhamos que eu tivesse aqui, ó, o 8, e aí agora o desafio é a coordenação motora. Manda integrar, derivar, mas não manda fazer o desenho não, ó, tá aqui, ó. Mais ou menos isso aqui, tá bom? Então, ó, tocando aqui, ó, no que seria o 8 terços, aqui passando no 8, ok? A reta decrescente, como já era de se esperar. Já que o A era negativo, esperava-se que surgisse aqui realmente uma reta decrescente, tá? E aí o que a gente colocou então foi isso. Para cada unidade que eu aumentar, se eu fosse calcular, por exemplo, aqui, ó, a imagem do 1 e a imagem do 2, a gente ia perceber que aumentando uma unidade no x, o y deles, o y iria diminuir 3 unidades, tá bom? Maravilha, gabarito correto para essa que está aqui. Conseguiu entender, se teve dúvida, dificuldade, veja o que está faltando, se não é teoria, se não foi continha ali, sinal de um lado para o outro. Tente fazer um raio-x aí de onde podem estar suas possíveis dúvidas. E se mandou bem, acertou todas, tá lindo, né? Vem que vem, vocês ganham aí, que a gente tá aí doido para detonar. Tô com vocês. Valeu!